Seja bem-vindo ao canal do Almanaque Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. É um prazer ter a sua audiência todos os sábados às 19 horas. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento e também cogitar a possibilidade de tornar-se um membro. Escolher a pauta do nosso próximo vídeo pode ser uma decisão sua. Em abril de 1979, pessoas da cidade soviética de Sverdlovsk começaram a adoecer estranhamente com inexplicáveis sintomas. Acredita-se que a inteligência soviética tenha encoberto o verdadeiro número de baixas, quando o Kremlin enviou cientistas e oficiais militares para investigar a área. Eles concluíram que o problema foi gerado pela carne contaminada do gado local. Mas não foi. A União Soviética escondeu a verdade de sua população e do mundo, e não demorou muito para as informações vazarem. Mas o que realmente aconteceu? Muitas denúncias mostraram que, na realidade, um acidente em um laboratório clandestino de armas biológicas liberou esporos mortais de antrás, que contaminaram o ar de Sverdlovsk. Para você entender melhor, esporos são estruturas pequenas produzidas em grande quantidade por bactérias, fungos ou plantas com capacidade de gerar um novo indivíduo. No caso do antrás, a função literal do esporo é atuar como uma estrutura de sobrevivência quando a bactéria se encontra em condições ambientais desfavoráveis. Foi uma omissão que custou aos militares soviéticos o sigilo de seus projetos ultra-secretos de guerra biológica. E no auge da Guerra Fria, durante o agressivo governo americano de Ronald Reagan, a União Soviética não podia dar ao luxo de expor seus programas militares secretos. Assim, o acidente foi enterrado profundamente na propaganda. Depois que o acidente ocorreu, as autoridades soviéticas assumiram a zona e fecharam a cidade. Até hoje, militares patrulham a área, o que levanta a suspeita de que a Rússia ainda continua testando patógenos mortais e outros materiais perigosos neste local. As armas biológicas são usadas pela humanidade há séculos. Durante os cercos antigos, o exército que cercava uma cidade ou fortaleza se voltava para as carcaças de cavalos, gado ou mesmo de soldados caídos para causar terríveis epidemias na guarnição da cidade. Os resíduos apodrecidos atravessariam as paredes internas por meio de catapultas, contaminando a comida e a água. Às vezes, os rios também eram destruídos com lixo e venenos artificiais. Durante a Grande Guerra, o uso de armas biológicas e químicas atingiu novos patamares nas batalhas. Gases mortais foram usados em grande escala pela primeira vez e mutilando milhares de soldados na frente ocidental. Soldados de todas as nações voltaram para suas casas com deformidades que não tinham cura. O impacto deste novo tipo de guerra aterrorizou tanto a sociedade que, quando a Segunda Guerra Mundial começou, nenhuma nação se atreveu a usar esses gases novamente em larga escala. No entanto, os exércitos em todo o mundo continuaram a fazer pesquisas sobre armas biológicas. Descobrir novas maneiras de erradicar um oponente sem o uso de poder de fogo, nuclear ou explosivo era o objetivo. A Guerra Fria não foi exceção. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética fizeram extensas investigações científicas relacionadas a armas biológicas. Foram criados tratados oficiais que proíbem o uso dessas armas, como a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Armazenamento de Armas
bacteriológicas, biológicas e tóxicas, e também para a destruição desse tipo de arma, assinado em abril de 1972. Ainda assim, ambos os lados realizaram experimentos em segredo em instalações longínquas para ganhar a vantagem em caso de um conflito armado. O mesmo aconteceu com a produção de energia e ogivas nucleares. Os Estados Unidos e a União Soviética queriam ganhar a corrida armamentista a todo custo. Após a conclusão da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética rapidamente começou a trabalhar com inteligência apreendida dos exércitos alemão e japonês. Os Estados Unidos fizeram o mesmo. Sob o regime de Stalin, centenas de instalações secretas foram criadas para experimentar novas tecnologias que tornariam o exército soviético mais poderoso do planeta depois dos americanos. Um desses centros foi Sverdlovsk, onde os soviéticos fabricavam tanques, mísseis balísticos intercontinentais e outros armamentos da era da Guerra Fria. A instalação de armas biológicas de Sverdlovsk foi construída usando informações coletadas do programa japonês de guerra bacteriológica na Manchúria, depois que eles se renderam em 1945 na Segunda Guerra. O local chamou a atenção internacional quando uma instalação nuclear explodiu em 1957. Desde então, os Estados Unidos e seus espiões monitoraram a área e os desenvolvimentos soviéticos ali instalados. No complexo militar número 19 de Sverdlovsk, os soviéticos guardavam fortemente uma complexa arma mortal, o chamado Anthrax 836. Arma essa que já havia perdido o sigilo em uma instalação em Kirov, em 1953. A União Soviética tinha planos de usá-la contra os Estados Unidos no caso de uma guerra começar e desenvolveu o Anthrax 836 para ser usado nos mísseis balísticos intercontinentais SS-18, apelidado de Satan, e teria como alvo os agentes vitais do governo americano. O anthrax é uma doença infecciosa causada pela bactéria Bacillus anthracis, na qual se manifesta na pele, pulmões e é responsável por problemas intestinais, podendo levar mais de 2 meses para manifestar os seus sintomas. Sendo incrivelmente contagiosa, se espalha ao entrar em contato com os esporos infecciosos através da respiração, alimentação ou contato com a pele. A bactéria foi testada pela primeira vez pela polêmica Unidade 731 do exército japonês em Kawatung, na Manchúria, durante a década de 30. Os aliados o designaram como agente N durante a guerra. O anthrax como arma tornou-se parte também do arsenal britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a Força Aérea Britânica estava planejando usá-lo contra a Alemanha, ainda em 1944. Porém, eles optaram por continuar com os bombardeios convencionais. Em 1969, o presidente Nixon ordenou o desmantelamento dos programas de guerra biológica dos Estados Unidos, levando à destruição de todos os estoques existentes de armas biológicas. A União Soviética supostamente fez o mesmo com os mais de 100 toneladas de esporos de anthrax que haviam armazenado, mas um terrível acidente em 1979 provou o contrário, causando indignação global. Em 30 de março de 1979, numa sexta-feira, um técnico das instalações soviéticas de Sverdlovsk removeu um filtro entupido enquanto as máquinas de secagem de esporos foram desligadas. O anthrax produzido tinha que ser seco para criar um pó usado como aerosol para fins militares. Este funcionário deixou um aviso por escrito, mas o supervisor não anotou no diário de bordo. Quando o próximo turno chegou, nada em comum no registro foi encontrado e o supervisor de turno subsequente ligou as máquinas. Horas depois, um técnico descobriu que o filtro estava faltando e o reinstalou, mas era tarde demais. O anthrax, contido naquela instalação, chegou ao exterior. A infecção mortal lentamente fez o seu caminho pelo ar, infectando pessoas e animais no entorno. O incidente foi relatado a oficiais militares de alto escalão, mas a polícia e os guardas locais não foram informados do acidente, e a maioria das pessoas que trabalhavam perto da zona adoeceram nos dias que se seguiram. Uma semana depois, eles morreram. O número oficial foi de 105 vítimas, quase todas do sexo masculino. A KGB destruiu todos os registros hospitalares que ocorreram entre o surto e o mês seguinte. O encobrimento e a destruição de qualquer informação relacionada ao surto foram tão eficazes que só meses depois se espalhou então a notícia sobre o tal incidente. O
Relatórios públicos iniciais surgiram em outubro de 1979 de um jornal de língua russa na Alemanha Ocidental. Nele, um artigo falava sobre um acidente causado por germes que levou a mais de 1.000 mortes na Rússia. Durante o início de 1980, rumores de uma explosão que ocorreu em abril de 1979 em uma instalação militar secreta perto de Sverdlovsk chegou à Grã-Bretanha e à América do Norte. Foi dito que um grande número de esporos de antrax acabaram então matando milhares de pessoas nas áreas circundantes. Relatórios especificaram que a área foi colocada sob controle militar soviético e que extensos esforços de descontaminação foram implementados para limpar a zona. O acidente ganhou atenção global. Assim, a inteligência militar americana começou a conduzir interceptações de sinais com aeronaves de reconhecimento para descobrir a verdade sobre o incidente, juntamente com fotografias dos bloqueios de estradas, caminhões de descontaminação, soldados com máscaras de gás e roupas especiais, confirmando que algo catastrófico provavelmente aconteceu no composto 19, um complexo militar em Sverdlovsk. A resposta oficial russa foi que o surto fora provocado por carne contaminada. Para encobrir ainda mais o acidente, jornais soviéticos publicaram artigos relacionados a animais infectados por dietas inadequadas e outras explicações sem sentido. As relações americanas e soviéticas apenas pioraram, e as tensões da Guerra Fria aumentaram novamente após a invasão russa ao Afeganistão em 1980. Reagan acusou a União Soviética de que os soviéticos usaram uma microtoxina conhecida como chuva amarela contra as tropas aliadas na Ásia. Em 1986, durante os últimos anos da Guerra Fria, o professor Matthew Michelson, da Universidade de Harvard, recebeu permissão do Kremlin para uma viagem a Moscou para entrevistar autoridades de saúde soviéticas sobre o surto de 1979. O professor, então, finalmente divulgou um artigo no qual oficiais soviéticos admitiam que o surto fora causado por uma unidade de processamento de carne contaminada. Ele concluiu que a explicação russa era completamente plausível e consistente com o que é conhecido da literatura médica e em experiências humanas registradas com antrax. Em 1988, oficiais soviéticos viajaram para os Estados Unidos para dar uma palestra de 3 horas na Academia Nacional de Ciências apresentando o acidente e até mesmo o tecido intestinal das autópsias das vítimas do antrax. E mesmo assim, nem todos ficaram convencidos com a explicação. Philip Russell, um militar aposentado e pesquisador de doenças infecciosas, disse aos meios de comunicação que sabia que os soviéticos estavam mentindo porque tinha sido informado sobre as provas da Agência de Inteligência de Defesa. No entanto, o presidente Boris Yeltsin, que era o chefe do Partido Comunista de Sverdlovsk em 1979, admitiu a verdadeira natureza do surto de antrax. O repórter do Wall Street Journal, Peter Gumbel, viajou para Sverdlovsk para entrevistar as pessoas afetadas pelo surto. Isso levou o professor Michelson a ganhar acesso à região mais uma vez em 1992 para realizar mais pesquisas. Nessa época, as autoridades soviéticas finalmente expuseram a verdadeira causa do acidente ao mundo que já estava prestes a descobrir a verdade. Um oficial soviético revelou que se os ventos estivessem soprando na direção de Moscou no momento do acidente, poderia ter resultado na propagação do patógeno para milhares de pessoas. Em 1992, Ken Alibek, um cientista soviético que trabalhou no programa de armas biológicas, desertou para os Estados Unidos. Disse aos cientistas que o antrax escapou porque um filtro de ar não foi colocado corretamente. Mais tarde, ele escreveria o livro Biohazard, a arrepiante história do maior agente biológico secreto, contado pelo próprio homem que o administrou. Foi também em 1992 que o primeiro-ministro Yegor Gaidar emitiu um decreto para iniciar a desmilitarização do composto 19. Embora nenhum jornalista tenha sido autorizado a entrar nas instalações desde 1992, acredita-se que o local continua a ser operado no subsolo até hoje. Cerca de 200 soldados russos com cães patrulham o complexo e seus arredores, e quase 5 décadas depois, o governo russo está prestes a emitir licenças que permitirão às agências construírem zonas residenciais ao redor da área contaminada.
A população local teme que ocorra um segundo surto, colocando em risco centenas de milhares de pessoas. Hoje, muitos cientistas afirmam que a área ainda é altamente infecciosa. Contudo, o governo russo, até o momento, mantém-se firme em sua decisão. E se você se interessou pelo tema do vídeo de hoje, fica aqui algumas das sugestões que inspiraram o nosso vídeo. Aqui na descrição deixamos um link para você. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, em especial para os nossos apoiadores deste mês. Um grande abraço e até a próxima.